Olá, eu resolvi gravar sobre o que nós vamos falar hoje na igreja para as mulheres, porque algumas não podem ir. E eu sei o quanto é importante a gente estar ligada na videira verdadeira, que é a palavra. O quanto é importante a gente se alimentar do que é espiritual, e o que vai demonstrar na nossa vida do nosso dia a dia. Ela vai transbordar. A palavra, ela sempre transforma primeiro dentro para transformar fora. E quantas vezes a gente precisa ser transformada fora, né? Transformar o nosso ambiente, transformar a maneira como nós vemos as pessoas e também como ela nos vê. Entendendo que o mais importante é como nós vemos as pessoas. Mesmo que elas ainda não tenham olhos espirituais para ver o que está acontecendo dentro de nós. Então, eu quero ler com vocês Tiago 3. E ele começa falando assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Não sabe aquela pessoa que quer ensinar os outros? Aqui vai receber mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ele está falando que há uma ligação espiritual entre o que você fala, né, e o que acontece na sua vida. Existem tropeços que vão acontecer por causa do que a gente fala. E quando uma pessoa ela não tropeça na palavra, ela é uma pessoa que está aperfeiçoada, que o corpo todo dela é comandado por sua mente e coração. O que é isso? Nada mais do que uma alma sujeita ao espírito. A carne, ela tá mortificada quando uma pessoa consegue controlar o que ela fala. Ora, nós colocamos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou os navios, né? Que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daqueles que as governam. Assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é assim, como um fogo, como um mundo de iniquidade. O que é iniquidade na palavra de Deus? Não é um simples pecado. A iniquidade é o pecado que você torna o seu pecado de estimação. É o pecado que o Espírito Santo já tentou te confrontar e você disse: não, não é nada demais. Então ele fala que é um fogo que incendeia. Como eu disse aqui, ó, versículo 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então está falando que através da língua, se você não se posicionar, se você não deixar com que a língua seja usada por Deus, ela se torna algo que vai te levar para longe dos propósitos de Deus, porque ela inflama o curso da natureza, ou seja, vai te levar para um lugar diferente do propósito de Deus. E também é inflamada pelo inferno. Por quê? Porque muitas pessoas, você já viu isso, eu já vi isso. O inimigo usar a nossa boca para fazer o que não deve, para falar o que não deve. E o inimigo usar a boca de pessoas para falar coisas contra nós. É tão forte isso que o inferno usa pessoas até na feitiçaria, na bruxaria, até assim, no satanismo, para usar a boca de pessoas, para influenciar outras pessoas, para determinar coisas. Porque existem palavras de peso. Pessoas amarguradas, por exemplo, elas vão usar, o inimigo vai usar muito a boca delas para usar contra outras pessoas palavra de peso. Imagina isso no mundo espiritual. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves, tanto os répteis como os animais do mar, se
amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. O que é peçonha? Veneno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Gente, aqui Tiago está falando para crente, para gente que vai para a igreja, que está lá louvando, glorificando a Deus, mas no coração não foi ainda transformado. E a língua está sendo usada contra as coisas do propósito de Deus. Por quê? Está falando que os homens foram feitos à semelhança de Deus. Então, como que você deve agir com outro ser humano? Isso, para mim, tem muito a ver com Efésios 6, que fala sobre a nossa luta não ser contra carne e sangue, mas ser contra principados e potestades. Quando a gente internaliza essa verdade e vive essa verdade, quando uma pessoa vai falar contra você ou te faz mal, você ora por essa pessoa. E aí você compra uma briga contra Satanás. Porque aqui o que a gente tem que fazer é abençoar pessoas. Então ele diz que a gente não pode ter uma peçonha mortal na língua. Porventura, versículo 11. Desculpa, versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Gente, que horrível. Maldição existe, Adriana? Sim, olha aqui, está escrito. De uma boca de uma pessoa usada pelo demônio para amaldiçoar outro ser humano. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Fica muito claro aqui que o irmão Tiago, que é o meu irmão de Jesus, que se converte só depois da ressurreição de Cristo, está muito claro que ele está falando para os crentes: para de usar a sua boca para amaldiçoar pessoas. Escuta o que Deus tem para você hoje. Você não pode ser uma fonte, e aí usa a boca, né? Uma fonte para amaldiçoar pessoas. Você não pode ser uma fonte que diz: eu estou abençoando, eu estou glorificando a Deus, se você não muda a sua postura. E aqui é muito claro que Deus está querendo transformar o nosso interior. E está muito claro que Deus está dizendo que nós podemos ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Antes de falar, a gente precisa ter um tempo grande com Deus. Sabe, uma coisa que eu tenho feito muito é ter tempo com Deus na madrugada. Faça isso. Se você não tem tempo durante o dia. Tem pessoas que têm tempo, tá tudo bem. Mas o meu tempo com Deus na madrugada é um tempo muito precioso, onde eu posso pedir para Ele me curar de alguns sentimentos, de alguns pensamentos que vêm na minha mente que não são dele e que não condizem com a palavra do Senhor. Se você quer ser uma bênção, precisa ser transformada primeiro, dentro, para que você possa transbordar aquilo que já está curado dentro. Tem uma pastora que falava assim para mim: os curados curam. E é verdade. Quando a gente é curada, a gente começa a curar pessoas. Mas enquanto a gente não está curada, o inimigo pode usar a nossa amargura, a nossa tristeza, a nossa boca e os nossos pensamentos, que são contrários à palavra, para amaldiçoar pessoas. Então, é simples e fácil para quem está no espírito, mas para quem ainda está na carne, é preciso uma luta diária contra nós mesmos, que não podemos ser conduzidas pelas nossas emoções contrárias a Deus. E é tão lindo que no versículo 13, o Tiago vai começar a explicar sobre o que é a sabedoria.
Porque quem tem sabedoria tem discernimento espiritual. Quem tem sabedoria de Deus não vai falar qualquer coisa. Sabedoria é uma das características do Espírito Santo, que está lá em Isaías 11:2. São 7 características. E essas 7 características estão ligadas também ao candelabro, que está lá, né, no tabernáculo descrito por Moisés. E ele é descrito, esse menorá, essas 7 chamas do candelabro, são descritas lá no Velho Testamento, que elas tinham que estar sempre acesas. Então, a gente precisa ter sabedoria, conhecimento, entendimento do Espírito Santo em nós, para que a gente, quando iluminar o nosso ser interior, mudar mesmo nossos pensamentos, a gente possa usar a nossa boca para abençoar e iluminar também outras pessoas pela palavra de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. Ele é prático. E Tiago é muito prático. Ele vai falar assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Uma coisa que é muito comum quando a gente não está trabalhado pelo Espírito Santo é a gente falar palavras de amargura. É a gente sair brigando com as pessoas. É não ter mansidão nenhuma. E ele diz aqui a expressão é obras em mansidão de sabedoria. Porque quando você tem sabedoria do Espírito Santo, há mansidão e há obras. Obra o que que é? É aquilo que transparece. Aquilo que já foi transformado aqui dentro, transparece. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Amarga inveja e sentimento faccioso. A amarga inveja tem a ver com comparação. E isso é muito comum nos nossos dias por causa de toda a mídia, né? Que faz com que a gente se compare. Por exemplo, você pode olhar para mim e falar assim: ah, eu queria ser como a Adriana, que fala com mansidão. Gente, muitas pessoas que parecem ser mansas, muitas vezes têm problemas que ainda não foram tratados dentro de si. Vamos olhar para uma pessoa que fica, de repente, no budismo, que é uma religião totalmente enganosa. A pessoa, ela até tem muitas atitudes mansas, mas não significa que ela está tratada lá dentro, que a inveja está tratada, que o sentimento faccioso de briga está tratado. Sabe? Eu estou falando de uma transformação que vem do Espírito Santo. Eu não estou falando de uma coisa que parece, mas não é. Eu estou falando de cura interior, que é só Jesus Cristo que cura. Eu creio que só Ele pode curar a gente. Amém? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Está falando que a sabedoria que muitas pessoas acham que tem é uma sabedoria terrena. Para essa terra tá bom. A pessoa até briga e fala: olha, eu briguei mesmo, e deve ser desse jeito. Animal por quê? O animal, ele vive por seus impulsos. E diabólica, porque o diabo usa. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Muitas casas estão vivendo assim. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, nada mais do que a gente buscar a sabedoria do alto, que é do Espírito Santo. E é interessante que ela vai falando que, primeiramente, ela é pura. Se é pura, não vem de um coração terreno, invejoso, faccioso, que vive por seus sentimentos e impulsos, mas é pura. Pura por quê? Por causa da pureza do Espírito Santo que está em nós. Pacífica, não vem com esse negócio de brigar, não.
moderada, tem que ser equilibrado. Gente, uma coisa que a gente precisa aprender a fazer é orar antes de falar. Tratável significa que o Espírito Santo pode tratar. Cheia de misericórdia. Fica esperta e olha primeiro para o coração do teu irmão. Porque o teu irmão pode estar sofrendo lutas. E se você é misericordiosa, você vai obter misericórdia de Deus. E a misericórdia é algo tão poderoso por crente que quando nós somos misericordiosas, nós conseguimos ser parecidas com Cristo. Tem bons frutos, sem hipocrisia e sem parcialidade. Glória a Deus. Vamos semear o fruto, esse fruto da paz, em nome de Jesus. Sermos sábias, inteligentes diante de Deus. Amém?